bem-vindos, bem-vindas de volta. Para quem tá me assistindo, hoje dia 31 de julho, né? Senti que a energia de agosto já vai ser uma energia diferente, né? A gente teve uma lua cheia importante, pelo menos eu senti bastante, né? Não sei se porque é uma lua, né, no signo de Leão, então trabalhando todas as potências. Eu gosto bastante também do dia 31 de julho, apesar do pessoal falar muito de junho, né, para o conselho kármico, de finalizações, para entrada de uma outra parte do ano, mas eu gosto bastante dessa energia do dia 31 de julho. Então eles me pediram para, né, voltar com uma leitura no dia de hoje. Acho que alguém está precisando aí também, talvez quem tenha sentido bastante com essa lua, para quem sentiu aí que colapsou alguma nova realidade de vida. Então vamos lá. Eu sou a Tawane, se você não me conhece, eu tô abrindo hoje com um oráculo dos anjos e ancestrais. Era esse oráculo que eu lembrei um dia, eu falei para vocês da energia de troca energia para gerar abundância. E aí hoje então eu trouxe ele, né, pra gente entender o que a gente tá falando. Eu já senti muito forte a energia do Lorde, né? Assuma essa autoridade, né? O Lorde tem esse lugar de firmeza. Entender um pouquinho mais aqui do que a gente está falando com essa energia do Lorde. Assuma o controle com autoridade. Muito bem. Vamos lá. Falei dessa energia de Leão, né? No fundo do deck, a carta da Guardiã do Coração. Bonito, né? Essa imagem. Falando dessa energia de acolhimento. Mova-se para uma nova direção também. Já tinha sentido essa energia aqui, né? Engraçado que vieram, engraçado, né? O masculino e o feminino, como a gente tá falando de colapsar, de integrar essa potência da autoridade e essa potência do amor, né? Junto com essa autoridade, porque senão, né? Autoridade sem amor, a gente já sabe o que acontece, né? Destruição. E essa carta da Guardiã, do amor, vem muito com essa energia do amor próprio levado para as pessoas, né? Consagrar essa energia. O que é essa consagração? A gente vai entender um pouco mais, né? Tá. Gente, para quem gostar, né? Utilizem anel no dedo do meio. Pode ser, ou, né? Se você é uma pessoa que já o utiliza, pode estar utilizando para consagrar esse anel, né? E usar ele como amuleto, né? Como proteção. Não sei, né? Entendam como que vocês se conectam com a energia da proteção. Vocês estão pedindo proteção contra o quê? Por que vocês estão se sentindo desprotegidos? É um desamparo? É uma falta de segurança? Eu não me amo o suficiente, então eu sinto que a todo momento tem alguém que é superior a mim e tem uma autoridade maior e que se impõe diante da minha energia e eu me sinto acuado. Então por isso está falando dessa consagração, dessa junção das energias, de você se sentir poderoso, poderosa no seu próprio amor. E com esse amor você se nutre e nutre os demais, e é na nutrição que está a sua proteção. No saber nutrir, né? Porque a gente sabe que até a nutrição demais, seja para um ser humano, para uma planta, para um negócio, para um relacionamento, para qualquer questão, quando é demais, né? Tem aqui um problema. E todo excesso é uma falta, como a gente já sabe, né? Engraçado que o Lorde aqui, né, nessa energia ancestral, ele não tem uma coroa de pedras, né? São os galhos ali, e simbolizando esse arquétipo também do animal, né? Muito forte isso aqui. O animal com o humano. Ele na cor verde também, né? Trabalhando o cardíaco. Ela, apesar do coração, ela nesse manto vermelho mostrando essa força. Então, o poder do amor, o quanto que ele é forte, o quanto que ele é capaz de transmutar. E também na transmutação é que ocorre a proteção. Porque quando eu transmuto uma energia, eu já não me conecto a certas energias
que de alguma maneira me causam medo, desconforto, né? Eu vou transitando por outros espaços e eu vou ter novos medos. E talvez por isso dessa proteção. Na verdade, é um medo do desconhecido, não é um medo de uma ameaça. Então, eu tô me sentindo desprotegida porque eu me sinto ameaçado, porque eu não conheço o caminho, eu não conheço a pessoa, eu não conheço o trabalho, eu não conheço a situação. Isso tudo faz com que eu tenha receios, ressalvas, e na verdade não é um perigo, é apenas o desconhecido, aqui até o presente momento, né? Se você tá passando por situações onde você tá se sentindo ameaçado, né? Tem às vezes, então ele sai de um relacionamento, sai de um trabalho, com questões, né, de abuso, não sei, cada um tá vivendo uma realidade. Quando eu falo não sei, tem tantas coisas acontecendo no mundo. Tá, vamos lá. Vamos entender então, né? Vamos com o tarô agora, do que a gente vai falar para quem se conectar a essa leitura. Rei de Ouros. Vem muito combinando, né? Esse Rei de Ouros dessa carta com esse Lorde aqui, né? Finalmente, então, eu assumi o meu poder. Eu entendi que não tem problema no poder. O problema, às vezes, está em não usar o poder quando eu preciso dele. Ou, muitas vezes, o quanto que eu preciso preservar o meu poder no sentido de não expor para qualquer pessoa. Porque aqui tem uma super exposição, né? Com esse coração aqui emanando muito mais esse vislumbre para o outro se enxergar, mas não para enxergar em mim o que é potência minha. A minha potência eu uso para revelar o outro. Tem algo nesse aspecto aqui também, né? E o quanto que aqui, ó, o cachorrinho aqui, né? O quanto que meu instinto animal, ele tá tranquilo. Ele tá aqui do meu lado como proteção, né? Seja de que maneira que vocês se conectam novamente com a proteção de vocês, né? O meu bicho tá aqui, mas quem tá no comando não é minha cabeça animal, não é a fome no sentido de o animal, se você colocar lá ração, ele come de novo, de novo, não foi que tem um excesso aqui? E também essa carta vindo representada com o Rei de Ouros, né? Ele tem a bebida na mão, ele tem a comida, ele tem o gado, né? O animal aqui também, novamente, nessa questão de fartura, de abundância. E tem um desfrutar, que é diferente de, né, excessos. Quando a gente extrapolei em alguma coisa na minha vida. Eu tive poder e acabei me perdendo nele. Né? Eu comecei a gastar demais, eu comecei a consumir demais, e aí eu não tive mão, eu não tive o tato para parar, para dar um limite, para, né, ignorar que certas coisas não eram para mim, porque ela de olho fechado aqui tem essa coisa do, né, eu me preservo também, porque agora eu tenho capacidade de saber a hora, né, de plantar, de colher, porque o Rei de Ouros é essa sabedoria da terra. Então tá, do que a gente tá falando aqui? Nossa, caiu no meu colo. A carta do As de Copas. Bacana. Agora eu tenho sabedoria para dar e vender. Né? Apesar de ser uma carta de copas, nossa, gente, veio assim, casadinho, né? Porque eu falei que esse daqui ele representa muito o Lorde, e ela vindo aqui com esse As de Copas, novamente uma energia feminina, né? Representando aqui, como tá muito forte isso. E os mistérios. Se aqui a gente vem falando do bicho, do animal, do instintivo, aqui também tem, mas tem o gato, né? O caldeirão, o mistério, e de como que eu tô fazendo a alquimia do mistério com o que eu sou. E como que isso se revela através do que eu sinto. Então prestem muita atenção ao que vocês sentem e ao que vocês consomem. Quando vocês estão consumindo, como que você se sente consumindo aquilo. Acabei de consumir, né, um vinho. Como que eu tô me sentindo? Porque às vezes eu tô tomando, eu já tô no automático, mas eu tô tomando, mas eu nem sei por que eu tô... Ah, é porque já acostumei. Ah, eu gosto, mas você gosta por quê? Você gosta da sensação? E o que é esse sentimento que vem depois? Como que você se sente? Ai, eu me sinto bem, porque aí, né, eu tô relaxado. Ah, então para você se sentir bem é estar relaxado. Então quando você não bebe, você não está relaxado, então você não tá bem. Você tá
né, vivendo na tensão. Ah, não, eu bebo e eu começo a ter insights. Eu começo a ter uma clareza. Ah, então no dia a dia você não tá tendo clareza. Ou no contrário, né? Dos excessos, eu bebo demais, eu como demais, como que você se sente? Ai, na hora é gostoso, mas depois fica aquela sensação de estufamento, eu deito no sofá, né? Aquela coisa assim, o ogro, né? Aquela coisa chula. Enfim. Tá. O que vocês estão dando de beber pro animal de vocês? Animal mesmo, né? O animal de vocês, né? Que água é essa que vocês estão bebendo? Que fonte é essa que vocês estão tomando? Tá. Qual é o elixir aí? Vocês estão fazendo... Falei de alquimia, né? Qual que é a receita aí do elixir? Então, eu tô fazendo meu suquinho de uva agora aqui. Sei lá, tô colocando com uma água gaseificada, né? Virou um suco gaseificado e tá parecendo não sei o que, não sei, tem uma coisa assim. Tá bom. A gente tá fazendo bebida, vai vender, vai engarrafar a poção mágica? Tá bom, vamos lá. O que a gente tá falando? Então, brincando um pouquinho, né? Mas claro, pode ter pessoas que sim, estão elaborando de fato, né? Estão trabalhando com essa parte da comercialização do produto alquimizado, né? Rainha de Pentáculos, uau, e aí sim, né, com o rei de Pentáculos e uma taça no meio, a gente pode brindar, a gente tem algo em comum, a gente tem um sentimento que transborda de ambos os lados, que complementa, que nutre e que faz com que a gente tenha essa sensação de bem-estar, de fartura, não de estufamento, de insegurança. Caiu mais uma aqui, o que veio? As de Pentáculos, né, o naipe de vocês, então... entre um as de copas e um as de pentáculos. Interessante, né? Interessante porque pode ter... E olha só que interessante. Eu não consigo falar de falar, olha que interessante, né? Porque no as de copas a gente tem uma senhora, né? Uma pessoa mais velha. É a maturidade emocional. Apesar de ser uma novidade para vocês... ou estar se relacionando dessa maneira madura, ou se é uma pessoa madura, porque aqui, né, o rei e a rainha são pessoas maduras. A gente não está se relacionando com cavaleiros, com aprendiz, apesar de ter uma energia jovem, um as aqui e um as aqui, mas aqui uma maturidade, aqui uma jovialidade. Então, é algo concreto que é novo, mas o sentimento já é maduro. E aí talvez o que pode precisar de um equilíbrio ainda de forças, de poderes, né? De como que essa maturidade emocional que já é muito nova, porque é um as, é um começo, mas já é um começo que vem com uma sabedoria, né? E essa jovialidade que eu falava que como é interessante, como é engraçado, porque também é vocês dando frutos de algo, né? Não necessariamente uma criança, mas é essa outra energia que se forma através de vocês. Então, vocês aqui eu tô falando porque tem um casal e tá muito nítido aqui. E a gente tá falando de uma junção. Seja vocês com o trabalho de vocês, seja vocês com a mãe de vocês, seja vocês com o pai de vocês, seja vocês com o primo de vocês, seja vocês... Né? Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer relação. Não. Já virou. O que virou aqui? 7 de espadas. Vejo vocês estudando para não sabotar esse começo. Para isso que se mostra e não se perder, né? Para não perder isso de a gente tem alguma coisa madura entre a gente, por mais que seja novidade, por mais que seja algo no começo. Então eu tô estudando para não me sabotar. Mas vocês estão se escondendo um pouco nesse estudo, né? Ou porque assim, eu não tô querendo mostrar que me falta essa maturidade toda. Então eu ainda me apresento um pouco como um pajem, mas na verdade eu fico um pouco dividido aqui em querer mostrar uma maturidade emocional, mas na prática, no dia a dia, eu ainda não consigo. Eu ainda tenho demonstrações de uma pessoa que, né, ainda tá fugindo, né, porque o 7 de espadas, essa pessoa que, né, é o ladrãozinho, assim, aquela pessoa que fica de meandros e acaba, mesmo que não seja uma pessoa mau caráter, acaba se passando por uma pessoa assim, porque
tem muitos dedos, né? Tem muitas questões ainda que estão mal resolvidas, só que isso transparece no externo. Esse é o ponto do 7 de espadas, que é uma coisa que vem às claras, né? Que fica nítido que tá tendo alguma coisa que tá sendo negada, escondida. Porque são partes minhas que eu ainda não conheço, são partes do outro, e aí eu ajo de uma maneira que não parece tão legal, não é aberto, não é claro. Aqui o pajem de ouros, aqui, apesar de uma imaturidade, não é imaturidade, é uma jovialidade, que é diferente. E tudo bem, porque aqui é uma coisa concreta, tudo bem no sentido assim, é nítido que é algo novo, e tudo que é novo tem algo a ser desenvolvido, tem algo a crescer. Por mais que sejam duas pessoas de 50 anos aqui, começaram agora, a gente já tem uma super bagagem de vida. Porém, quando a gente começa um outro relacionamento, é aquilo que eu falava na outra leitura, a experiência, toda a bagagem, ela é praticamente nula. Né? A gente não consegue porque somos, né, um receptáculo nutrido de tudo que já nos passou. Mas o quanto mais livre a gente consegue entrar numa nova relação, a gente consegue criar essa terceira energia, entregar para o outro essa parte nova em mim que recebe você que é novo na minha vida. Eu já me relacionei com N homens, N mulheres, N pessoas, mas você para mim é novo. Eu não tô te olhando com o meu olhar do passado, mas aqui vem falando que vocês talvez estão ressabiados. Eu não quero parecer. Tem uma coisa de querer parecer, de querer, né? Eu preciso saber mais, eu preciso ter mais, eu preciso alguma coisa, e aí eu não mostro a minha verdadeira face, porque vocês percebem aqui como não dá pra ver o rosto dessa pessoa? Tem uma desconfiança, e a desconfiança acompanha vocês. Por isso que falava do medo, do receio. Vocês são desconfiados. Vocês estão. Então, nem sempre eu fui desconfiada, eu fui desconfiado. Mas hoje eu estou sendo. Por quê? Porque essa pessoa, essa situação está me causando isso, eu estou trazendo isso da outra bagagem que eu já tive. Né? Vamos entender um pouco mais. O que esse rei de pentáculos está fazendo aqui, cara? As cartas estão vindo fáceis hoje, né? 8 de pentáculos. Tem bastante carta de terra, né? Por mais maduros que vocês sejam, tem coisa pra se trabalhar. Nossa, eu tô com uma dor no meu estômago. Falando de o que vocês estão comendo, né? O que vocês estão se alimentando, o que vocês estão nutrindo. Tá. Nossa, o As de Copas e veio o Rei de Copas, né? Ó o casalzinho de novo, 2 cartas juntinhas. Que é isso? Vocês não estão querendo se separar, né? A carta vem junta, vem uma cara, vem a outra. Rei de Copas com 8 de Copas. Muito bem. Muito bem no sentido de que eu amadureço ao ponto que eu deixo coisas pra trás. Eu tenho um armário com 7 cabides. Eu quero colocar uma 8ª roupa. Ou eu vou ter que comprar um cabide. Eu vou ter que me desprender de dinheiro para comprar um outro cabide. Ou eu vou ter que me desprender de uma roupa para colocar essa 8ª, né? E permanecer com 7. Tem essa coisa do, né? 7, 8, né? 7 de espadas, 8 de copas. Que sentimento é esse que vocês precisam deixar para trás que tá causando essa desconfiança? Sentimento de desconfiança que vocês precisam deixar para trás. Mas o que causa a desconfiança em vocês é o quê? É falta de conhecimento. E o que é essa falta de conhecimento? É intelectual, é amoroso, é sexual, diante dessa pessoa eu me sinto um gatinho, porque eu não sei o que fazer. Eu me sinto acuado, eu me sinto... diante dessa pessoa eu me sinto invalidado, porque... Invalidada. Gente, adequem, né, homem e mulher aí pra vocês. Quando eu falo no feminino é porque eu tô me referindo a pessoas. Às vezes quando eu falo no o é o indivíduo, né? E não que seja especificamente, né? Pra diretivo homem e mulher. Então, eu perdi o raciocínio, mas é isso. O Rei de Copas aqui, com As de Copas. Até o ambiente muda, né? Porque aqui, apesar de um As de Copas, que tem a taça, ela está num ambiente de ouros, né? Ela tá na terra, ela tá nesse gramado aqui que tá representado em todas as outras cartas. Não sei se vocês, né, conseguem perceber isso, como que tá, né, no terreno, no palpável. E o Rei de Copas, ele tá rodeado de sentimentos, apesar de ele estar, né, com os pés na terra, porque tem essa maturidade,
mas ele é envolvido pelos sentimentos, né? Ele ressoa dessa maneira. Então eu preciso começar a me desenvolver nesse lugar mais maduro. Como que eu me desenvolvo com coisas mais maduras? Procurando aquilo que significa maturidade para você. São leituras de livros da Grécia. Não, são livros de culinária da época da vovó. Isso tem uma bagagem emocional, isso me faz uma pessoa mais bem, né? Consegue interagir. É isso. Seja sobre o que for. É o universo de vocês para interagir com o universo do outro. Né? Aquele tá de azul, né? E aquele também tá de azul, né? Mas olha a maturidade, né? Aqui, ok, é uma carta de 7 espadas. Aqui a gente tá falando de um rei de copas. Não tem nem como, né? Rainha de Pentáculos tá fazendo o que aqui, Tarô? Tem alguém participando de ritual xamânico? Não sei. Pode ser importante para vocês. Eu falei isso e veio, né? O caldeirão. 5 de espadas. Desfaçam os males que vocês têm na vida com as pessoas, de maneira geral. Tem uma música, o melhor remédio para curar o tédio, o melhor remédio para curar uma mágoa, qual que é? O melhor remédio para curar uma desconfiança, vocês são um antídoto, vocês estão fazendo alquimia, vocês querem fazer uma poção mágica para eu beber, para eu me tornar uma pessoa, né? Não existe mágica, existe um processo, o processo eu estou desenvolvendo as minhas, o que eu preciso colocar para dentro de mim, porque se eu estou colocando para dentro de mim o remorso, eu estou me envenenando. Então, peraí, eu preciso parar de ter remorso, eu preciso entender o remorso, beber outra coisa, do que eu preciso me nutrir. Vocês têm problemas com o feminino, tá? Quem tá aqui nessa leitura. Todo mundo em algum momento já tem. Mas o fato é, pode ser que eu tenha problemas com essa coisa da mulher, da bruxa, da anciã. Tem uma anciã aqui, né, presente no As de Copas. Tem uma mulher aqui, já mesmo que ela só é um começo, mas já é tanto. Tem uma coisa de passada, né, de pai para filho, mãe para filha, ou o contrário. Falava do anel, do rito xamânico. Vocês têm algum amuleto de família? Pode ser importante para quem se sinta mais seguro. Se não tem, cria a partir para você. Né? Se eu sou o rei, né, aqui, eu tenho as minhas características, eu posso ter alguma coisa que me representa comigo, em que eu me sinta, né, o cigano, a cigana, que me traga essa sensação. Isso é palpável, isso é no físico, é como que eu me conecto com os elementos ao ponto de, né, isso não é só uma pedra. Qual que é o simbolismo? Como eu me conecto? Eu sinto, o que eu sinto? O que é isso que eu tô sentindo? Conheçam os sentimentos de vocês no mais palpável. Nem que para isso eu precise trazer aspectos, elementos para minha vida, para fazer essa, né? Não desperdicem os elementos que a natureza se dispõe. Tawane, mas é uma pedra, não é? Pedra tem ali na esquina. O mundo tem pedras, gente. A gente vai falar que não tem valor, não tem significado? Por que é tão absurdo assim? A gente, de repente, ter, né, amuleto, seja lá o que for. Não é um amuleto, é um colar. Mas é um amuleto, né? O que diferencia um amuleto de um colar? O que diferencia um medo de eu andar com isso daqui como se isso daqui fosse alguma coisa, representasse pra você? Pode ser que não, mas pra mim. Quem disse que não? Né? Então, estudem o que vocês precisam estudar sem medo. Não precisa ter medo. Quer dizer, a gente tem que ter medo daquilo que a gente não conhece, claro, porque ainda é desconhecido.
Mas quando o desconhecido passa a ser conhecido, a gente entende um pouco mais as coisas, né? As de Pentáculos tá fazendo o que aqui? Como que eu me curo com o feminino, então eu tenho problema com mulheres? Como que eu me curo? Como que eu me curo se eu tenho problema com tal coisa? Será que você tá precisando estar mais rodeado de mais mulheres? Então eu tenho problema com o sexo masculino, porque aquela coisa, aquela bobagem que eles ficam lá jogando dominó no banco da praça. Eu vou lá jogar dominó no banco da praça. Mas não é a minha cara. Tudo bem, a gente tá falando de um exercício, de um trabalho. Eu preciso me desenvolver em algo. A gente não vai para rituais xamânicos, seja porque, né, eu vou me desenvolver em alguma coisa. Eu vou para um curso porque eu preciso me desenvolver naquilo. Você precisa se desenvolver enquanto mulher, enquanto homem. Eu preciso descobrir o que tem nesse masculino que eu rejeito. O que tem nessa mulher, nesse feminino que eu rejeito. As de Pentáculos está fazendo o que aqui? Duas cartas de novo. Às vezes vem duas, né? Tá bastante as. Eu não falei na outra leitura tinha todos os dois, né? Aqui tem todos os as. As de copas, as de pentáculos. As de copas, as de espadas. Tá faltando qual? As de ouros. Já me perdi no rolê. Enfim. Tá faltando as de paus. Verdade, não tem nenhuma carta aqui de paus. E eu tava pensando nisso, né? A lua cheia em leão. E eu vinha refletindo, né? Acho que um dos elementos que eu tenho mais fraco no meu mapa é o elemento fogo. Então, e o quanto que aqui realmente também nessa leitura, coincidentemente, né? Claro que a leitura não é diretamente pra mim, mas assim, o quanto que ressoa, né? O quanto que a gente vai atribuindo o meu pensamento, né? Meu pensamento foi nisso e na leitura até agora não veio nenhuma carta de fogo. Na leitura passada a gente falava desse equilíbrio do fogo, né? Pra quem assistiu, pra quem não assistiu, assista. As de espadas, leitura é sempre coletiva, tá, gente? Nunca interiorizem como individual, porque aí vocês vão estar sempre se ferindo. Por mais que, né, a gente sabe que meu último vídeo teve meia dúzia de pessoas. Meia dúzia não é uma. Claro que meia dúzia não é 100 mil, né? Fica muito mais fácil de você conversar com a leitura, mas ainda assim, quanto que talvez não tenha conversado. Então, tempo e espaço aí. Estamos regularizando essa frequência, tá? Vamos lá. As de espadas. As de espadas com o quê? Página de espadas. Tem uma mente aberta pro novo. Não tenho medo de aprender. Não tenho medo de errar, né? Porque assim, a gente fala, não tenho medo de aprender. Não tenho medo de aprender, não. Mas, gente, se você só aprende se você erra. Não tem como. Não existe, não é desvinculado. É o fio, numa ponta tá o aprendizado, na outra tá o erro. Você vai ter que transitar por esse fio para sair de um lugar e ir para o outro. O erro, nem que seja assim, a inexperiência. Eu sou inexperiente, não é que eu sou errado. Eu não falava da diferença da maturidade para jovialidade? Não tenho medo de ser mais descolados, né? Aqui o jovem, ele tá com, ele tá com esse cinto aqui, em cima da calça, ele tá com esse bracelete aqui no pulso, né? Tem essa coisa dos elementos, assim, quanto que vocês trazem da personalidade de vocês, quanto que vocês usam da personalidade de vocês para marcar território. Parece, não marcar território, parece o cachorro fazendo xixi, né? Mas assim, você, enquanto território, seu território, o que você usa de elementos para si e que te fazem essa pessoa que você é? Olha a diferença ali, né? Que a pessoa tá capuzada. Azul, aqui também. Mas ó o peito aberto, a cabeça pra cima. Tem toda uma outra personalidade, né? Outra personalidade. Tudo bem. Tá. 7 de espadas, por favor. Seis de paus.
Primeira carta de paus, né? Eu fiquei olhando um tempo porque essa menina aqui, né, chamou atenção. Gente, olha que interessante. Tem uma menina de costas, né? E tem uma pessoa mais velha. Ela opta, que é representado nessa carta, em dar a flor, presentear a pessoa mais velha. A criancinha aqui também, né, tá com a mão aqui estendida, né, como pedindo. E essa coisa do, né, os mais velhos primeiro, o quanto que talvez vocês podem estar ignorando aspectos de vocês que estão pedindo atenção. Muitas das vezes o tal do feminino e do masculino, como eu falava, por que eu não gosto das mulheres? As meninas na escola ficavam me zoando, as meninas na escola me excluíam, as meninas na escola eram idiotas, as meninas na adolescência não me ouviam, os meninos eram idiotas, porque puxavam meu cabelo, porque não brincavam comigo. E aí eu tô numa idade da minha vida, tô num momento da minha vida que, claro, eu posso estar valorizando a maturidade, percebendo que essas pessoas precisam de um amparo, de um acolhimento, só que, né, vocês estão querendo nutrir esse aspecto mais maduro de vocês, mas para isso também eu não posso deixar de nutrir essa criança. Em algum momento eu vou ter que olhar para ela. Isso na vida, a nossa criança e a nossa maturidade estão juntas dentro da gente caminhando. Se a gente não reconhece as nossas vontades, desse negócio assim, agora eu tô mais velha, me deixa ser mais velha, porque a gente tá nessa sociedade que o tempo inteiro a gente tá buscando continuar jovem, continuar disposto, continuar produzindo, continuar sendo um ser humano que frutifica na vida. E aí, quando você já não é mais essa árvore que dá frutos? Então, poder ser essa pessoa também mais, né? Eu tô velho, tô cansado. Não é que é um estigma. A velhice não é só isso, mas também é isso. E negar isso, ou negar que também na pessoa mais velha dentro de você hoje e tá equilibrando, eu tô anulando as minhas, né? Eu deixo de fazer alguma coisa que eu gosto para cumprir como obrigação. Isso o tempo inteiro adoece, gente. Se eu tô o tempo inteiro voltado para um aspecto da minha vida de maturidade, eu já apodreci, porque eu não sou só isso. A minha idade física, ela tem uma necessidade, porque é inevitável, né? Pra quem já passou aí dos 40, ainda tá muito bem, mas assim, digo enquanto mulher, tem coisa assim, muda, não tem como dizer que não. Tem mulheres que não, eu tô bem, tô ótima, não senti nada, não tô sentindo nada. Eu falo, gente, como não? Você continua vivendo como a mesma energia que você tivesse 20? Colega, alguma coisa tá errado, porque não é natural do organismo. Por mais bem que a gente cuide, o organismo vai mudando. É inevitável, é negável. A gente quer continuar comendo as mesmas coisas, sentindo os mesmos prazeres, as mesmas energias. A gente não quer envelhecer. Mas a gente também não quer ser criança, porque a criança é imaturidade. E não é sobre maturidade, é sobre jovialidade. Senão a gente apodrece antes da hora, ou a gente nunca passa da 5ª série, né? Eu tô rindo de tudo, eu tô levando tudo na brincadeira. Falta sensibilidade, falta profundidade, porque eu não consigo, cada vez que eu vou me aprofundar, a 5ª série domina. Eu parei lá, eu congelei lá. Eu congelei lá naquela época que eu vivia com a minha avó, lá que ela cuidava de mim, a vizinha, eu congelei naquela idade, eu não podia brincar, eu não podia gritar, eu não podia. É nisso que vocês estão se sabotando. Vocês estão com receios de ser imaturo, de ser velho demais, e aí eu não sou nem isso, nem aquilo, e eu não sou eu. Porque se fosse eu tô errado, eu tô errada. Superem os traumas de vocês, façam os trabalhos que vocês precisam fazer, mas eu preciso perceber que eu tenho um trauma. Quando eu falo superem os traumas de vocês, eu tenho que enxergar que eu tenho uma questão mal resolvida e resolvê-la. Porque senão eu vou continuar passando pela vida mentindo que eu não tenho.
É normal, né? Todo mundo mente. Todo mundo mente. Em que aspecto? Todo mundo dá uma furadinha, né, na fila. Sim, todo mundo. Então tá, mas você também é. E por que você furou fila? Por que você mentiu? Por que você faz isso? Por que você continua normalizando? É uma necessidade? Não sei. Tô aqui pra falar de certo e de errado. Apenas que a gente naturaliza algumas coisas e a vida inteira como se fosse assim. Porque não dá pra viver de outra maneira. Mas na sua vida, minimamente, você não consegue implementar um pouco de você, sem ser essa coisa de, mas não é possível ser, porque no mundo em que vivemos. É claro, no mundo em que vivemos. No mundo em que vivemos a gente não pode sair na rua depois da meia-noite porque é perigoso. E aí? Como que a gente faz? Você nunca sai depois da meia-noite? Vivo aprisionado, aprisionada? Ficou um 9 de espadas aqui no fundo do deck, falando desse tormento, né? De noites em claro, mal dormida, pensando. Pensando e não chegando a lugar nenhum. Esse é o ponto, né? Mas porque vocês não se permitem chegar a lugar nenhum? Porque informação aqui vocês têm. Ou vocês estão ignorando as informações, ou vocês não querem ver, ou vocês não estão indo atrás, no sentido de que tá aqui, eu preciso, né, me dispor a isso. Ou vocês estão com muitas coisas na cabeça, comecei a estudar, falei, tô fazendo a poção aqui, e agora eu já me perdi nesse imbróglio todo. Falava de poção aqui, não tinha nem reparado, né, que 8 de copas, 8 de ouros nesse tarô é a pessoa trabalhando na poção, né? Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Um pouco, né? A gente vem falando desse meio do caminho. Nem muito, nem tão pouco. Certo? Vamos finalizando então com o oráculo da lua, já que a gente tá falando de lua, né? Qual que é a mensagem final para vocês, então, que se conectaram a essa leitura? Mais do que a leitura, né, gente? Tarô é energia, então entendam que muitas coisas às vezes não fazem sentido nesse aspecto apenas de conhecimento, de cachola, de ouvir, de entender, mas energeticamente vocês estão sendo trabalhados, né? Em algum nível, em alguma instância, para que vocês continuem o trabalho de vocês. Tarô aqui, como eu falei, ferramenta de autoconhecimento, então está sendo dispensado esse autoconhecimento para vocês. É uma lua... Eu falava de lua cheia? Olha aqui, eu vou ter que traduzir porque de verdade o meu inglês não presta, né? Então a gente vai recorrer aos universitários. Você está muito perto de alcançar o seu objetivo. Olha aí. Acho muito evidente, então, né? Equilibrando esses aspectos. É uma leitura boa, tá uma leitura bacana. Tá se aproximando de vocês. E o que ficou no fundo do deck? Caiu, tava assim, né? Caiu essa, ficou a de leão aqui. Mas aqui veio uma carta de gêmeos. A comunicação é a chave. Se comuniquem com os aspectos internos e externos, né? Gêmeos é a dualidade, um ser multifacetado. E aqui representado, não sei se vocês vão conseguir ver, né? A moça, ela tá com... Uma tá de olho aberto e a outra tá de olhar fechado. Então, essa interiorização para uma exteriorização. E sabendo que o que é externo também, de alguma maneira, tá internamente. E eu sou a chave de comunicação entre os dois mundos. A minha comunicação interna comigo mesmo, como que é não me sabotar também em como o meu alimento interno, meus pensamentos, a minha comunicação comigo. Se eu vou lá, eu minto, aí eu fico, mas você também é burra, né? Por que você foi fazer isso? Nossa, a primeira palavra que você já usou com você já foi pesarosa, você continua se sabotando. Você vai falar, nossa, e o que eu vou fazer então? Começa a se comunicar com você. Imagina se chega alguém pra você, O problema é que às vezes a gente tá tão acostumado a estar em ambientes e pessoas que falam assim, mas você é burra mesmo, né? E você fala, porque também... E você já tá acostumado, você leva tudo na brincadeira, tudo na quinta série. E a gente se relaciona nesse nível. O ser humano pode mais do que isso, né? A gente
consegue se comunicar de uma maneira que não precisa ficar. A gente tem ímpetos, a gente tem impulsos, a gente tem. Mas esse é o ponto de observar os nossos ímpetos, os nossos impulsos, o nosso animal, o nosso instinto. Se eu não tô ligando para esse animal, ele tá o tempo inteiro me consumindo com palavras degradantes, com visões degradantes, se meu olhar, se a minha comunicação interna é essa, vocês vão querer viver outras experiências, ter outras possibilidades. Como? Mas tem lá pessoal que fala palavrão e grava a música e o CD tá bombando, né? A música tá bombando. Pois é. Esse é o mundo. Aí você acha que o mundo é um lugar legal. Você acha que o mundo vale a pena. A gente não tá falando pra se apartar do mundo, não viver o mundo, é entender o mundo, interagir com o mundo e ser um ser atuante dentro do mundo. Porque senão você só é mais uma esponja dentro do mundo. Você não tem atuação. Por mais protagonismo que você acha que você tenha no mundo, porque você tá interagindo com essa realidade, você não tem protagonismo nenhum. Você apenas é uma marionete que funciona bem dentro disso. Você pode gostar, pode ser maravilhoso, pode te dar frutos, porque o ladrãozinho, ele ganha muita coisa. Porque tem um lugar aqui que eu ainda fico, que eu tô me nutrindo. É cômodo não avançar, eu fico aqui nesse somebody love e não, na politicagem. Essa política, né? Por que a política tá cada vez mais degradante? Porque não tem uma comunicação verdadeira, porque não tem atitudes verdadeiras, porque não tem ser humano verdadeiro. Eu não vou me entrar aqui, né? Falei da política porque esse 7 de espadas com esse ladrãozinho sempre tem essa coisa, né, também do escondido, a gente nunca sabe realmente como que é nos bastidores, e quando a gente vê lá os bastidores abertos, tiro, porrada de bomba, os caras não conseguem conversar entre si. Então, por que isso veio à tona pode ser para alguém, né? Vamos finalizando, então. Eu espero vocês numa próxima leitura. Bom mês de agosto. Não colapse no sentido de não enlouqueçam, mas façam aí as junções necessárias para que vocês tenham um agosto muito melhor. É isso, beijo, até mais, tchau, tchau.